amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, nós estudamos a Palavra de Deus. Estamos voltando aqui no canal a estudar a lição da Escola Sabatina, que é um estudo diário, em que nós temos trabalhado sempre o conhecimento da Palavra de Deus aos pouquinhos, crescendo, para a gente poder aprender mais do Senhor. Nas últimas semanas eu fiz alguns estudos aqui no canal, onde nós falamos de Daniel e Apocalipse. Veja, nós estamos vivendo num mundo muito complicado. Nós estamos nos aproximando da reta final desse mundo. E de acordo com as profecias da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, logo, logo, Jesus vai voltar. Querendo ou não, aceitando ou não, gostando ou não da ideia, Jesus vai voltar. E finalmente vai pôr fim ao pecado, à dor, ao sofrimento nesse mundo. Por isso eu achei importante a gente voltar ao estudo de Daniel e Apocalipse, que eram playlists que eu tinha feito aqui no canal há algum tempo atrás, mas que eu não estava tendo tempo para conseguir fazer e desenvolver esse projeto aqui. Então, eu deixei de fazer a lição por alguns dias para poder fazer esse projeto de Daniel e Apocalipse. Nós ainda não concluímos o Apocalipse, porque ele é um livro grande, mas nós estamos estudando aí bastante as verdades da Palavra de Deus. Hoje nós voltamos ao estudo diário da lição da Escola Sabatina, não apenas um formato podcast, que é um formato que eu testei aqui no canal, mas também aqui, cara a cara, você pode me ver e eu posso interagir com você. Peço a você que já curta, compartilhe o vídeo, comente para que eu possa estar orando por você, faça seu pedido de oração. Assim a gente pode criar uma rede de fé e esperança juntos, onde nós anunciamos a Palavra de Deus. A lição de hoje é a lição 10, hoje, 28 de fevereiro, finalzinho do mês, né? E hoje nosso tema de estudo é Completos em Cristo. E o verso para memorizar da lição da Escola Sabatina é o seguinte: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Eu já ouvi falar muitas vezes, pessoas falando, na verdade, sobre esse texto, como se esse texto estivesse falando contra os 10 mandamentos de Deus. Como assim? Aqui está falando, porque ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Algumas pessoas entendem que esse sábado que é apresentado para a gente aqui em Colossenses 2, 16, 17, é o sábado bíblico dos 10 mandamentos. Mas eu tenho uma novidade para você, não é. Paulo jamais poderia falar contra os 10 mandamentos. Jesus cumpriu os 10 mandamentos. Esses mandamentos são a representação do caráter de Deus. Então jamais Paulo poderia dizer o seguinte: olha, não guarde o sábado. Ele não tinha essa autoridade. Ele não tem essa autoridade porque ela não vem de Deus. O que ele faz então aqui nesse texto? Ele reafirma os princípios de Deus. O problema da igreja de Colossos não era o sábado. O problema da igreja de Colossos era que muitas pessoas, que até bem intencionadas, estavam muito mais preocupadas com guardar dias, festas. Aqui fala das cerimônias judaicas, deixar de comer alguma coisa ou outra, bebida, dia de festa, lua nova, que eram cerimônias religiosas do judaísmo. Muitos judeus se tornaram cristãos no primeiro século. E ao se tornarem cristãos, eles trouxeram a cultura judaica. E está tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quando eles tentaram impor essa cultura para aqueles que não eram judeus. E mais, não apenas impor uma cultura ou uma tradição, mas impondo como se aquilo fosse um ponto de salvação. Como se eu precisasse de qualquer uma dessas coisas para ser salvo, e eu não preciso. Paulo reafirma, e isso ele tem sim o Espírito de Deus, e ele fala com todas as letras, que Cristo Jesus crucificou a lei do pecado. A lei que apontava o pecado, a lei que me mostrava o pecado. Isso apontando para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Não é simplesmente falar da lei de Deus, mas da lei cerimonial judaica. A lei que apontava o pecado mostrava Jesus como o Cordeiro de Deus, o substituto, mas apontando a Jesus, o cumprimento que é Cristo, me faz não precisar mais sacrificar cordeirinho, pombinho, fazer grandes oferendas. Deus nunca precisou dessas coisas. Mas ele fez isso para que a gente pudesse entender o plano da salvação. E é isso que ele fez. E isso foi cumprido. E é contra isso que Paulo está lutando aqui em Colossenses. Contra um falso cristianismo baseado em ações, em obras e não na fé. Se queremos ser salvos,
Precisamos confiar pela fé no sangue do Filho de Deus. É assim que funciona. A sinceridade por si só não ajuda, não salva. Paulo era muito sincero, mas ele matou muita gente inocente. Isso não o torna inocente. E assim funciona também com as pessoas daquele período, ou funcionou, né? Com as pessoas daquele período e com as pessoas de hoje. Paulo não prega contra os mandamentos de Deus, ele reafirma esses mandamentos. O que ele está falando nesse verso é que nós não precisamos de obras para sermos salvos, mas precisamos da fé em Cristo que gera as obras, como resultado da obediência, do amor a Deus por nós e nosso amor por Deus. É isso que nós vamos estudar nessa semana, completos em Cristo, não parciais em Cristo, não um pedacinho de Jesus, mas 100% de Jesus com Cristo em nossas vidas. Eu espero que você me acompanhe nesse retorno, nessa volta aos nossos estudos da lição da Escola Sabatina. Peço a você que, se possível, nesse momento, comigo, nós possamos fazer uma oração. Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos. Obrigado por nos mostrar as tuas verdades e os princípios da palavra de Deus, o nosso Deus que habita em nós. Pedimos que esteja com cada um de nós neste momento, com as pessoas que amamos. Atenda, Senhor, aos pedidos de oração que são entregues nesse momento ao Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, como eu sempre digo aqui no canal, nunca se esqueça, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente continuar esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus, o Completos em Jesus. Tchau, tchau.